a gente entender uma coisa: a igreja precisa ir onde ninguém quer ir. Sejam bem-vindos a mais uma gravação do TronoCast Podcast. E aí, Drogo, com quem estamos hoje? E aí, pessoal, muito bom estar aqui com a gente. TronoCast Móvel, né, Ricardo? TronoCast Móvel. Estamos hoje com o Leandro Virgínio aqui com a gente. Cara, com muita história inspiradora, um cara incrível. E não vou nem enrolar. Vamos aproveitar o tempo precioso para ouvir esse cara. Leandro, muito bom estar aqui com você. Seja muito bem-vindo ao TronoCast. Muito bom estar aqui no TronoCast, ter esse tempo juntos, para compartilhar um pouquinho, conversar e ser mutuamente encorajados. Leandro, que é de Natal, Rio Grande do Norte, e não está sentindo calor, né? Rapaz, tô amando esse clima aqui, cara. Campinas com 35, 40 graus aqui, então... Tá maravilhoso. Lembrando da terra. Natal é a noiva do sol, né? Esse é o apelido da cidade. Então você já tem uma ideia do calor que a gente tem todo o tempo. Então eu tô amando isso aqui. 20 graus, o pessoal em Natal coloca meia, coloca casaco. Então 40 graus tá ótimo. Pra gente tá um pouco difícil dormir, mas... Nossa, mas é isso. nem me fale. Muito legal. Leandro, conta pra gente um pouco da tua experiência, teu caminho com Jesus. A gente estava conversando um pouco antes, então é muito legal essa tua história, de tudo que Deus fez e continua fazendo na tua história. Então, eu sou resultado de muitos irmãos que investiram na minha vida. Acho que todos nós, né, nessa caminhada de discipulado, tivemos irmãos que o Senhor usou aí na nossa jornada para nos moldar. E eu tive o meu encontro com Jesus muito, muito cedo, com 11 anos. Um culto da Assembleia de Deus, o irmão me convidou para o culto e quando eu pensei que não, já estava na frente entregando minha vida a Jesus. Só que a adolescência é um período muito complexo, né? E eu me afastei dos caminhos do Senhor e passei aí uns 5 anos longe, foram os piores anos da minha vida. E mais ou menos com 16 anos o Senhor coloca na minha vida um pastor, que era também líder comunitário. Esse pastor só tinha até o ensino fundamental, até a 4ª série. Mas era um cara altamente autodidata, ele lia muito, ele lia o jornal todos os dias, ele lia livros, ele era um cara que lia bastante e tinha muita experiência de campo. E esse cara começou a caminhar comigo, começou a investir na minha vida, ele me convidou para um evento bastante simples em um lugar da comunidade, e ali eu tive meu encontro com Jesus, ali as escamas dos meus olhos caíram, eu entendi que era pecador, que precisava de salvação, e de fato... Consertei aí a minha vida com Cristo, comecei a caminhar com Jesus de uma forma assim mais intensa. E esse cara foi um discipulador para mim. Investiu na minha vida, caminhou comigo, me dava livros para ler, me dava um jornal para ler. Tanto é que tempos depois, quando eu fui comprar o jornal, já um pouco mais velho, o cara da banca falou: não, seu pai já comprou, é do pastor. Então você é discipulado, né? Legal, eu fui discipulado lendo livros, caminhando, lendo o jornal do dia e olhando as realidades à luz da palavra de Deus. E assim o Senhor foi me conduzindo nessa caminhada com Cristo. Essa tua história me lembrou o podcast do Drogo. O Drogo trouxe uma frase que diz assim: o sobrenatural de Deus se manifesta através do natural. Ou seja, aquilo que Deus quer fazer, Ele nos usa. Assim como usou o teu discipulador, assim como usa as pessoas. Assim como está nos usando aqui para que vidas de pessoas sejam transformadas, né? Isso, assim, cara, ele falou uma coisa muito massa, eu não lembro o teólogo que falou isso. Quando a gente pensa no sobrenatural e natural, ordinário, que ele pegava o jornal do dia, lia e olhava e lia com aquela perspectiva: como eu posso ser relevante na minha cidade, nessas coisas que o jornal está trazendo, como eu posso refletir Jesus nessas coisas, né? E é exatamente isso, muito legal o cristão, que ele está conectado com a realidade do local dele. Muito bom. E depois Deus coloca na minha vida um pastor, pós-doutor em sociologia, doutor em teologia, fluente em grego, fluente em hebraico, plantador de igreja, que tinha uma jornada de ministério aí com a visão mundial e com outras organizações globais, e que estava plantando igreja na minha cidade. E esse cara se torna um mentor também. Então eu acabei me tornando uma mistura desses dois caras. Alguém da academia, mas que entende o valor do campo, e alguém
da linha de frente, mas que entende o valor do estudo e de pensar. Então eu me tornei um pouco essa mistura do cara que está na academia, escrevendo, produzindo, pesquisando, com o cara que está no campo, servindo e trabalhando diretamente com a comunidade. A gente acabou de gravar com o Marcos Botelho, né? E ele falou exatamente isso dos seus pais, né, Drogo? Sim. Da mãe, que era justamente aquela que estudava, que é mais teóloga e tal, e do pai, que era mais missional e de campo e fazendo, né? Incrível. E é incrível como a gente precisa olhar para esses dois aspectos. A gente olha para uma igreja, né, que imagina que está ali dentro daquelas quatro paredes, que a missão é dos missionários, mas a missão é de todos nós, né? Onde a gente está fazendo missão. Exato. E me fala vamos falar um pouco da missão Aleph. Tu tá com essa camisa, né, bem legal. Você falou um pouco ontem pra gente como que ela funciona, Como surgiu, né? Da onde como ela surgiu, quem ela atinge, né? Onde esse trabalho atinge, qual é a relevância dele? Então, para falar da missão Aleph, eu tenho que falar um pouquinho do meu chamado missionário também. Ótimo, ótimo. A gente gosta de experiência pessoal. Isso aí. Então, a missão Aleph surge ali mais ou menos no ano de 2003, em setembro, quando um evento acontece em Natal com o tema Modos de Enfrentamento à Pobreza, Natal em Foco. E a grande pergunta que esse evento fazia é: se a igreja evangélica quer fazer a diferença na cidade, por onde ela tem que começar? E o que foi legal nesse evento, estou falando de 20 anos atrás, é que não foram só teólogos que foram ouvidos, foram sociólogos, urbanistas, caras que pesquisavam a cidade, que abriram um mapa da cidade. E todos eles apontaram para uma região que tinha todos os piores indicadores sociais da cidade. O que você imaginar? Um lugar que as pessoas ganhavam 1/3 da renda média da cidade, quase 1/4 da população analfabeta, estou falando de adultos acima de 29 anos. Um bairro que liderava os índices de abuso sexual de crianças, de violência doméstica contra a mulher, muitas pessoas morando em condição muito insalubre, muito vulnerável. E esse bairro tem o segundo maior número de igrejas da cidade. Nossa. Isso suscitou uma pergunta muito inquietante. Por que tem tanta igreja, mas a realidade não muda? Por que pessoas individualmente estão tendo um encontro pessoal e transformador com Jesus, mas isso não está se traduzindo em um encontro público e transformador com a cidade? E o resultado disso é que a gente percebeu que haviam pelo menos duas questões muito sérias. Primeiro, falta de unidade. Segundo, visão missionária muito pequena, que torna o campo missionário outro lugar, e o missionário é o cara que vai para o outro lugar. Essa desconexão entre igreja e missão. Então, o que você tem quando você tem dezenas de igrejas desconectadas umas das outras e desconectadas da missão? O bairro se torna o bairro mais evangélico da cidade, sendo mais violento, mais empobrecido. Então, um dos textos que a gente estudou lá no comecinho, né? Esse pastor que eu falei, que pós-doutor em sociologia, em teologia, uma das reflexões que ele trouxe para nós foi baseado na oração de Jesus em Mateus 9, 35 a 38. Rogai ao Senhor da Seara que mande mais Trabalhadores. Mas os trabalhadores estão indo, mas os trabalhadores precisam trabalhar. Deus estava mandando trabalhadores. Tinha dezenas de igrejas, mas os trabalhadores precisam trabalhar. E trabalhador que não trabalha, dá trabalho. Não é verdade? Então, começa esse movimento, um grupo de líderes vai para o bairro. Eu era praticamente um adolescente, 20 anos atrás. Vou com esses pastores, com esses meus mentores, e a gente começa um movimento ali para unir o corpo de Cristo em torno da missão de Deus naquela região tão grande de favelas, de desafios. E esse movimento começa a acontecer. E na época eu trabalhava na política. Eu tive uma jornada aí de 10 anos trabalhando na área política, na área pública, de 19 anos até os 29 anos. Então esse movimento vai crescendo, enquanto esse movimento vai crescendo, eu vou trabalhando lá na política, vou trabalhando na vice-governadoria do Estado, depois na Câmara Municipal de Natal, depois na Assembleia Legislativa, e vou consolidando uma carreira nessa área pública e política, até que esse movimento da Aleph vai crescendo, pastores da região realmente se unem, Deus começa a fazer coisas incríveis ali, e aí a Aleph nasce como essa organização que busca unir o corpo local de Cristo em torno da missão de Deus. Por isso, a Aleph, Associação de Líderes Evangélicos de Felipe Camarão, mas sempre também usamos a letra Aleph como símbolo. Sim. Que é a primeira letra do hebraico
e que em alguns casos pode ser substituída, pode substituir o número 1. Você pode encontrar um livro em hebraico e embaixo, ao invés de 1, 2, 3, os numerais, ter Aleph, onde deveria ter o número 1. É o primeiro. É o primeiro. Então, a Aleph por isso também, porque nós queremos ver o evangelho chegando na comunidade e começando uma transformação. A realidade das crianças sendo mudada, a violência diminuindo, as famílias começam a ter dignidade, a educação começando a ser restaurada. Então, é Aleph por esse entendimento de que aonde o evangelho chega, precisa começar uma transformação. E se não está acontecendo a transformação, há um problema e não é com o evangelho. Não é com o evangelho, é conosco. Então é isso, assim começa essa jornada. E aí, Deus me chama para a missão. Sou desafiado a me unir a uma agência missionária e vir trabalhar com a Aleph e tal. E eu tive tanta convicção, gente, desse chamado, que eu agendei uma reunião com o deputado que eu trabalhava para pedir demissão. Uau! E eu enchi o peito de ar, entrei na sala, olhei nos olhos do deputado. Rapaz, eu estava cheio de convicção. Quando o deputado me olhou, deu um sorriso daqui a aqui e disse: Leandro, eu estava ali procurando. Aí ele me quebrou. Ele disse: cara, eu vou te dar um aumento. Você não ganha X? A partir de agora você vai ganhar mais 60%. E você vai ter uma série de direitos a mais, uma série de coisas, benefícios a mais. Cara, eu acho que na hora eu olhei para o céu assim e falei: Senhor, o Senhor mudou o plano. E eu lembrei que eu ia casar. Os boletos não param de chegar, tinha coisas para pagar. Cara, eu entrei mudo e eu saí calado da sala do deputado. Eu me acovardei. Ainda bem que eu dei assim 2, 3 passos, meu telefone tocou. E o cara do outro lado da linha, muito angustiado. E falando meu nome, eu falei: ô meu irmão, começa o dia, 8 e pouco da manhã. O cara angustiado. Fala, meu irmão. Eu disse: não, que Deus me incomodou essa noite toda, não consegui dormir. O Espírito Santo me incomodando para te enviar uma oferta. Falei assim, bem, na hora eu pensei, não sei porquê, R$20. Dei minha conta bancária pro cara, o cara queria minha conta bancária para dar essa oferta. E fui trabalhar. Final do dia eu passo no caixa eletrônico para ver a oferta de R$20 que o irmão tinha mandado. E era mais ou menos o valor do aumento que o deputado tinha me dado. Naquele momento eu entendi uma coisa: a missão é de Deus, a igreja é de Deus, minha vida pertence a Deus. A nós só cabe caminhar e obedecer em nome de Jesus. Uau, sensacional. Tempos depois eu entro em tempo integral, venho com a minha esposa, a gente decide mudar para esse bairro, chama Felipe Camarão. É aquele bairro que toda cidade tem. Aquele bairro que quando você abre as notícias do jornal, você que está assistindo um TronoCast aí, se quiser, vai no Google e coloca no Google aí, Google Imagens, Felipe Camarão Natal RN. Eu desafio você que está assistindo um TronoCast a acessar o Google Imagens, coloca aí, Felipe Camarão Natal RN. É muito possível que algumas das imagens que você vai ver logo no topo são corpos estendidos no chão. Violência. Aquele bairro que tornou-se o símbolo da violência na cidade. Era o bairro, gente, que minha mãe me dizia quando eu era pequeno: não vá pra lá é escuro, lá é perigoso, lá é violento, é um lugar que ninguém deve ir. E aí Deus me chama para ser missionário justamente lá. Eu sou um missionário diferente, porque eu não mudei da minha cidade para o campo transcultural. Eu mudei de bairro. Eu fui para o bairro mais violento, o bairro mais escuro, o bairro que ninguém queria ir. E eu lembro que eu coloquei um anúncio no Facebook. Coisa moderna, né? Gente, vou casar. Isso já estava saindo do gabinete, já estava sem salário, estava vivendo pela fé já. Vou casar e preciso de uma casa no bairro de Felipe Camarão ou adjacências. E um cara comentou quase imediatamente: tem essa casa aqui, tal, lugar tal. E eu marquei para ir com a minha noiva. Minha noiva trabalhava numa clínica, a gente marcou na hora do almoço, que era a hora que ela podia. E eu cheguei um pouco mais cedo. E quando eu cheguei, eu percebi uma coisa: a casa era a uma casa de distância da principal boca de fumo da região. E a segunda coisa que eu percebi é que a polícia estava começando, naquela hora, naquele momento, uma operação policial ali. Eu entrei quando a polícia estava começando a chegar. Quando a minha noiva chegou depois, eles já tinham invadido a comunidade com o fuzil na mão. E a gente olhou a casa naquela tensão de escutar o helicóptero da polícia sobrevoando a casa. A gente olhou a casa, viu que a casa era o ideal, que era o que a gente queria e tal. Mas a gente pensou assim: vamos para outro canto.
mais central. O bairro tem uma zona central, mais distante das bocas de fumo. Dali a gente pode ir para qualquer comunidade. Vamos procurar uma casa assim, que não fique tão em cima da boca, né? Tão perto. Quando eu chegava em casa, o primeiro cara que eu via que me recebia era o olheiro da boca, assim, o cara dava oi, eu dava oi, entendeu? E a turma que vivia em função da boca, usuários e tal, dormia nas calçadas, não podia roubar porque era proibido para não chamar a polícia, mas a galera podia pedir, podia dormir na calçada. Então era uma convivência muito intensa com a realidade ali da drogadição. E a gente pensou, vamos procurar outra casa. Gente, passou-se meses, Diogo. Parecia que todas as casas do mundo, Deco, tinham sido alugadas. Não achávamos nenhuma casa para alugar. Nenhuma. Até que eu entendi uma coisa, e minha noiva também. Deus queria que a gente fosse para lá. Aquela casa continuava lá com o nosso nome esperando. E nós moramos lá até a casa ser vendida. A gente entendeu uma coisa. A igreja precisa ir onde ninguém quer ir. E foram 2 anos ali naquela região. Hoje nós moramos mais dentro ainda do bairro, nas adjacências. Mas foram 2 anos formativos para nós, em que nós convivemos intensamente com a realidade dos usuários, com a realidade da comunidade. E morar na comunidade faz toda a diferença. Eu lembro que eu estava lendo o livro Igreja Centrada, do Tim Keller, e parecia que o livro do Tim Keller ganhava vida, assim, porque ele falava uma vez sobre a relevância da igreja, a igreja afetar a comunidade. Enquanto eu lia isso, eu vinha no ônibus, entrando no bairro, e o tráfico mandou fechar todas as entradas do bairro. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E aquele motorista de ônibus muito corajoso disse, ó, deita todo mundo no chão. Eu peguei a Igreja Centrada, botei... Não sei se alguém já leu o Igreja Centrada sobre essas condições. Ah, não, sobre essas não. Peguei o livro do Tim Keller, botei no peito, deitei no chão. E a gente entrou no bairro ali com uma perspectiva dos caras metralharem o ônibus. Uhum. Viver no bairro faz essa diferença. Eu digo que o missionário precisa dar a volta por baixo. A gente mora numa sociedade que quer dar a volta por cima, né? Eu dei a volta por baixo. E ali, tenho dedicado a minha vida a esses últimos... Faço 11 anos de casado esse ano. E todo esse tempo a gente tem morado no bairro. E aí a Aleph tem sido o nosso ministério. E Deus tem feito coisas muito preciosas em nosso meio. Eu posso falar um pouquinho mais do que a Aleph faz. Não, e o que é legal é que ela transcendeu o bairro. Né? Onde está a Aleph hoje? Quais são as conexões que ela tem ao redor da região, do Brasil e até fora do Brasil? Então, o que aconteceu é que a gente fazia... O trabalho começou a crescer e as lideranças começaram realmente a se unir e projetos incríveis começaram a nascer, com centenas de crianças, iniciativas muito impactantes. E aí a gente começou a entender o valor de investir em formação. Por 2 razões. Primeiro, porque a gente percebeu que o problema da igreja tem CPF, tem RG, tem endereço, tem tipo de sangue, chama-se liderança. A liderança é a boca da garrafa, nada entra e nada sai se não passar pela liderança. E a segunda coisa que a gente percebeu lá no bairro, isso eu percebi de forma bem radical, porque eu estava divulgando um projeto da Aleph, e cheguei numa área do bairro com muitas bocas de fumo, muito intensa, e ali encontramos uma igreja muito bem localizada. Pensei, uau, uma igreja que pode ser parceira nossa. Cara, tinha 4 pessoas dentro da igreja. Uma delas era o pastor. Quando eu entreguei o convite para o encontro da Aleph, o cara começou a chorar. Ele perguntou, por que vocês não chegaram uma semana antes? Hoje é o culto fúnebre dessa igreja. Foi o que ele me disse, em outras palavras. Essa igreja está morrendo, é um enterro. E eu sou o pastor e eu estou desistindo do ministério. E a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que nesse bairro, metade das igrejas plantadas em 10 anos morreram ou se mudaram, entre 2005 e 2015. Ou seja, mais uma razão para tantas igrejas não afetarem a realidade, porque igrejas que estão morrendo, gente, não mudam a realidade, não fazem missão. Uhum. Então a gente percebeu mais 2 razões, mas cavando mais, liderança e revitalização de igrejas. E esse trabalho, quando a gente começou a falar desses assuntos, começou a trabalhar, começaram a vir pastores de outros bairros. E eles diziam assim, meu bairro também tem muita igreja morrendo, meu bairro também tem muitos líderes que têm que ser treinados, também tem muita pobreza, muita violência, e a gente precisa de um movimento assim. E começaram a vir pastores dos bairros do Nordeste, depois do Mato Grosso do Sul, gente cruzando o país, e a gente entendeu uma coisa, que Deus estava chamando a Aleph para ser uma missão muito além do bairro de Felipe Camarão, que pudesse treinar, encorajar, equipar pastores
na periferia, em lugares pobres do Brasil todo. E a Aleph se tornou uma missão Aleph. Perdeu aquela coisa da Associação de Líderes Evangélicos de Felipe Camarão, ficou focada mais na letra hebraica Aleph, né? Essa ideia da letra Aleph. E hoje nós estamos alcançando cerca de 3.500 líderes de 18 estados do Brasil. Incrível. Maravilhoso. Por exemplo, nós estamos em São Paulo, nós temos uma rede no Capão Redondo, que é o Felipe Camarão de São Paulo. Sim. Estamos trabalhando com pastores no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, que por 34 anos teve o maior lixão da América Latina. Estamos vendo um movimento lindo acontecendo no Sertão, em outros lugares do Brasil. Em Joinville, por exemplo, você que é do Sul, lá no Morro do Meio, que é um dos lugares mais violentos do Joinville. E a gente acredita muito no potencial da igreja, que a igreja é a agência de transformação, é o povo de Deus em missão. E hoje, pela misericórdia do Senhor, gente, a gente está podendo ajudar os pastores bolivianos a começarem o próprio movimento deles. Agora mesmo vamos ter um evento da Aleph, o congresso, daqui a pouco vamos falar sobre ele. E a gente está recebendo uma caravana de líderes bolivianos, cara, vindo de La Paz para Natal. Nossa. Estamos recebendo gente de El Salvador. Sabe que El Salvador hoje está entre os países mais violentos do mundo. E nós estamos começando um trabalho com a liderança de El Salvador. Então, pela misericórdia de Deus, esse trabalho que começou na periferia de Natal, hoje se expandiu muito além. Para a comunidade de todo o Brasil e para a comunidade da América Latina. E agora a gente tem parceria, por exemplo, com o Centro de Liderança da cidade de Nova York. E a gente, através dessa parceria, está chegando em lugares como Índia, dialogando, fazendo conexões. Deus tem feito coisas incríveis, realmente. Maravilhoso. Cara, incrível, Leandro. Ver o que Deus pode fazer quando as pessoas se dispõem. Né? Se dispõem e como Deus responde a dúvidas, a situações como a do aumento do teu trabalho, de um trabalho bom, e você fica ali na dúvida e aí então Deus manda a resposta, e várias outras situações, a situação da casa. Incrível como Deus, ele usa quem se dispõe e diz, eu vou sanar a dúvida do seu coração, né? Eu só preciso que você vá, só preciso que você dê o passo. Ontem a gente entrevistou o Ked, né, que é um missionário também, viajou vários países com o navio Logos Hope. E ele falou isso, né? Ele falou para a galera que está assistindo, que pensa, sonha em ser missionário, mas às vezes pensa, como eu vou começar? Ele disse assim, cara, dê o primeiro passo. Deus precisa que você dê o primeiro passo. O resto é com Ele. Então é incrível ver o quanto, Leandro, você tem dado passos sólidos, passos pela fé, e Deus está falando, olha, o resto eu cuido. Né? Eu te dou toda a convicção. Incrível, inspirador, Leandro. E às vezes o cara pensa, né, que para fazer missões ou para obedecer o chamado de Deus, ele tem que mudar de país. Ou, pelo menos, ir para um lugar muito distante e ermo. Na verdade, talvez você está vendo aqui esse podcast e Deus pode estar chamando você para mudar para o bairro mais violento da cidade, como foi o meu caso. Ou para mudar para subir o morro, né? Subir o morro, ou para, se você está no Nordeste, ou para andar algumas horas. No sertão fica 2h30 de Natal. Então, ir para o sertão também é um chamado transcultural, mas não está no outro lado do mundo, né? Está 2h30 de viagem. Então essa perspectiva que missão, isso eu tenho aprendido. Missão começa onde você está e termina onde Deus quer. Uau, incrível. Vamos apresentar aqui teu livro, Leandro. Leandro Silva, aqui, ó. Você consegue ver daí, Igreja Revitalizada. O que ele conta? Por uma missão verdadeiramente transformadora. Então, esse livro saiu pela Mundo Cristão, faz mais ou menos aí 1 ano. E esse livro nasce dessa inquietação por ajudar igrejas que estão morrendo. Ajudar igrejas que estão no respirador artificial, que estão ofegantes, que há muito tempo não vem alguém entregar a vida para Jesus, que não estão conseguindo afetar o seu entorno. E ele é formado por 3 oficinas, na verdade é um livro muito prático, não é um livro teológico somente ou muito teórico. Claro que ele traz uma base conceitual. Quem escreve o prefácio é o nosso querido Ziel Machado, que conhece bem o nosso trabalho. E aí a gente tem 3 oficinas.
E é intencional. Mesmo se o cara lê o livro sozinho, no final de cada capítulo tem um material muito prático para ele avaliar a igreja, para ele tomar passos práticos. Que legal. Então, realmente é um conteúdo de treinamento. E eu tenho ficado muito feliz em ver denominações usando esse material. Por exemplo, os batistas no Rio Grande do Norte fizeram vários fóruns, eles próprios leram o livro, eles próprios montaram o treinamento, eu nem fui no encontro. Então tem sido muito lindo ver isso. E o nosso objetivo com esse livreto, né, esse opúsculo, é um livro simples, dá para você ler, por exemplo, numa boa tarde aí, deitado na rede, nós nordestinos gostamos de uma rede. Coisa boa. Você consegue ler. Realmente dar insumo prático, ferramentas práticas. A gente entende que pastores precisam de recursos que efetivamente apoiem os seus ministérios. E esse é o objetivo do livro e tem sido lindo vê-lo sendo estudado desde igrejas pequenas, de 20 membros na periferia, até grandes igrejas batistas do centro da cidade. Maravilha. E temos mais um livro, né? Esse livro do McPeer, pode apresentar pra gente, O Deus Disruptivo. Conta lá, eu acho que vai ser Bota mais aqui, fácil ali. Aqui, muito bem. Deus Disruptivo. É um livro, é o terceiro livro que a gente lança do MEC. O MEC é o diretor, o fundador do Centro de Liderança da cidade de Nova York. E ele funda esse movimento juntamente com o Tim Keller. E o que é legal é que esse movimento nasce com a mesma pergunta nossa. Como é que o corpo de Cristo pode se unir para gerar transformação espiritual e social na cidade? E eles começam esse movimento em Nova York. Eles fazem um movimento chamado Movement Day, que é um dia do movimento na cidade, para unir a igreja, pensar a cidade, e o mundo vem. A Índia, a Europa, gente do mundo todo vem. E esse movimento que começou na cidade de Nova York se torna um movimento global. Está em 500 cidades do mundo. Mudou o nome, igual a Aleph, teve que mudar o nome. Hoje é movement.org. E eles estão fazendo a mesma coisa que a gente, unindo a igreja para pensar a sociedade. A gente está combinando ferramentas. A gente vai ter o segundo Movement Day do Brasil agora em outubro, no Congresso da Aleph, Dia do Movimento, para a gente pensar enfrentamento à pobreza, como é que a igreja se une no enfrentamento à pobreza, como é que a igreja se une na plantação e revitalização de igrejas, ou na conexão entre fé e trabalho, ou para alcançar a nova geração, ou em movimento de oração pela cidade. Não uma coisa ou outra, mas tudo isso conectado em um ecossistema do Evangelho. Esse conceito que você vai encontrar lá no Igreja Centrada, e o McPeer, junto com o Tim Keller, começa esse movimento e ele começa a gerar tudo uma aprendizagem. E então ele lançou o primeiro livro, aqui no Brasil nós publicamos com o editor Esperança, o primeiro livro, que é o Evangelho Disruptivo. Esse evangelho que vem com muita força mudando a realidade, de forma disruptiva. O segundo é Nova York Disruptiva, que é a história da Nova York, o plano deles para 10 anos na frente. E agora, o Deus Disruptivo. E esse é um livro baseado no Salmo 23. Cara, que é para quebrantar o coração do líder. É um livro devocional. É um livro sobre esse Deus que nos pastoreia. Esse Deus disruptivo que nos alcança, no meu caso, trabalhando num órgão público e muda a minha vida e me conecta com a cidade e me coloca na sua missão. É o Deus que vem ao nosso encontro, interrompe a nossa jornada e nos insere na sua missão. Então esse livro fala sobre como Deus nos pastoreia, sobre como Deus nos sustenta, sobre como Deus nos consola, sobre como Deus cuida de nós à medida que nós nos envolvemos na sua missão. Uma convicção que eu tenho ainda mais fortemente após a leitura do livro, eu recomendo muito, vai ser lançado em outubro agora, a gente já está com exemplares aqui, um spoilerzinho aqui, é que o que nos torna frutíferos na missão não é somente a nossa capacidade de pensar estrategicamente, não é somente a nossa capacidade de desenvolver bons projetos, mas é a nossa relação de dependência e profundidade com o nosso Deus disruptivo. Aí o Mac vai dizer nesse livro que a extensão do ministério de um líder depende da profundidade. E eu lembro do reverendo Elben César, né, nosso querido Elben César, pastor presbiteriano, que dizia: cuide das raízes, espere pelos frutos. Esse é um livro para cuidar das raízes, para aprofundar a nossa vida. E eu espero que muitos líderes possam ser profundamente consolados, pastoreados, encorajados com a leitura desse livro. Estou falando, eu também fiz mestrado, então venho da academia, e a gente trabalha muitos projetos de extensão, né, e o projeto com um estudo mais profundo.
Quando a gente olha para um projeto de extensão, a gente está falando de um grande volume de pesquisa, né? Um ambiente de grande pesquisa. Quando a gente trabalha com um projeto de profundidade, então a gente aprofunda aquele tema. E é muito difícil trabalhar os dois juntos. Quando tu pega uma população, ou tu trabalha ela inteira com poucos aspectos, ou tu pega um grupo muito seleto e aprofunda. Mas com Deus é diferente. A profundidade com Deus te dá a extensão, que tu acabou de falar. Diferentemente do projeto acadêmico, onde tu precisa definir um dos dois. Incrível, incrível. Maravilhoso. Muito legal. E algumas coisas bem legais que a gente conversou, né? Então, primeiro, a questão missional, do olhar para fora. E esse fora precisa ser longe, mas pode ser perto. Né? Pode ser no bairro do lado, pode ser na casa do lado, pode ser dentro da minha cidade, pode ser na cidade do lado. Então, muitas vezes a missão, né, Drogo? Tu tá numa missão num bairro do lado, né, Drogo? Sim, exato. Né? Então, nem sempre é fora, nem sempre é longe. Né? Então, agradecer a Deus pela tua vida, pelo que Ele tem feito na tua vida através dessa missão. E a gente podia falar um pouco do evento, né? O Conectar. Conectar, que vai acontecer de 26 a 28 de outubro naquela maravilhosa terra de Natal, Rio Grande do Norte. Como é que vai ser? Então, esse é um congresso que a gente começou 11 anos atrás para treinar os líderes da nossa região. E o que aconteceu é que no primeiro congresso já tinha gente de 10 estados do Brasil. E depois ele começou a crescer, tornou-se um evento da América Latina. Esse ano a gente tem gente vindo da Bolívia, tem gente vindo de El Salvador e de todo o Brasil. É um congresso que visa conectar, o nome, né, de estudo, conectar, inspirar e equipar líderes, especialmente aqueles que estão servindo em áreas urbanas, mas também em áreas sertanejas, especialmente em áreas de grande necessidade, para dar-lhes ferramentas práticas a fim de que eles possam voltar para o seu contexto e começar movimentos locais que gerem transformação na sua cidade. Então é um congresso muito, muito intencional. A gente vai ter palestras, a gente vai ter painéis, mas a gente vai ter também treinamentos e vamos ter o Dia do Movimento. Então, o Dia do Movimento é esse projeto que começou em Nova York, a gente trouxe para o Brasil, e a gente vai intencionalmente no Dia do Movimento Brasil pensar nas 28 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Nós queremos ver cada uma delas com um movimento, um ecossistema do Evangelho funcionando na área de plantação de igrejas, revitalização de igrejas, treinamento de liderança, oração, enfrentamento à pobreza, fé e trabalho. E tudo isso a gente vai estar abordando por que é conectar? Porque nós queremos conectar essas diferentes frentes da missão que parecem distantes uma da outra, mas na verdade, se nós queremos cumprir a missão na sua integralidade, na sua abrangência, nós precisamos estar atentos tanto ao enfrentamento à pobreza quanto à plantação de igrejas, tanto a fé e trabalho como o movimento de oração. Então vamos ter são mais de 25 convidados, de gente como Sérgio Queiroz, pastor da Cidade Viva, lá de João Pessoa. Incrível. Igreja com 18 mil membros, tem 52 ministérios servindo a cidade. Nossa, igreja é incrível. O Sérgio Queiroz é um cara muito bom. Fantástico, né? Fantástico. O Armando Bispo, pastor da Igreja Batista Central de Fortaleza. Sim. A Batista Central de Fortaleza é uma igreja que mudou para a zona mais pobre da cidade e ela tem um terreno, gente. Nós estamos num shopping aqui, você que está acompanhando a gente online, é gigantesco, mas o terreno da igreja deve ser mais ou menos o tamanho desse aqui. E é um complexo de coisas, de serviços para a comunidade, é uma igreja de 5 mil membros. Que legal, muito legal. Vamos ter o Ricardo Agreste, nosso querido Ricardo, né? Muito bom. Diretor do CTPI e pastor da Chácara Primavera, aqui em Campinas. O pastor Valdir Stornagel, embaixador da Visão Mundial, pastor luterano, alguém assim que tem treinado líderes no mundo todo e que tem uma bagagem incrível. Vamos ter o Mac Peer, vamos ter o lançamento do livro Deus Disruptivo. Olha, o próprio Mac Peer vai estar presencialmente com a gente. Tom White, que é um líder incrível. Você que gosta do Eugene Peterson, sei que vocês gostam aqui do Eugene Peterson, né, dessa coisa da formação espiritual, da Lectio Divina. O Tom White vem nessa linha. Formação espiritual, coração do pastor. Ele tem unido pastores para orar juntos. Eu estava em Dubai em março, no encontro do Movimento.org, e eu fiquei muito encorajado a ouvir pastores da Índia falando: Tom White esteve na minha cidade 20 anos atrás. Ele nos encorajou a orar juntos. A unidade começou orando juntos. E até hoje nós continuamos juntos. Glória a Deus. Então, Tom White é um pioneiro, assim, já organizou mais de 900 encontros de oração de pastores no mundo todo. E unir os pastores, né? Porque isso também é incrível, né?
A gente está aqui na conferência Lado a Lado e tudo que eu estou ouvindo de ti, das experiências da Missão Aleph, do MacPeer, a gente tem visto como Deus tem usado vocês para realizar a missão lado a lado, levando, né, a igreja, levando o cuidado cristão para o lado das pessoas, para o bairro do lado, para a necessidade do lado, né? Então vocês estão realmente colocando o lado a lado em prática, cuidando das comunidades carentes, também cuidando de líderes, cuidando de pastores, né? E esse congresso é incrível, grandes nomes, né? Muito relevantes na nossa cultura cristã atual, e ele sai desse circuito sudeste, né? Acontece em Natal para impactar e inspirar a galera que tem feito esse trabalho no Nordeste, no Norte. É claro que nos outros estados e outros países, mas eu acho incrível vocês conseguirem desenvolver, promover algo tão grande, tão significativo, né, no Nordeste. Cara, parabéns para vocês. Deus tem feito grandes coisas através de vocês. Eu acho que a gente vai colocar na descrição o link aí desse congresso, o site, as redes para você estar conhecendo um pouco mais do trabalho, tanto do Leandro, quanto da Missão Aleph, quanto da Conferência Conectar. Eu acho muito, muito importante você se inspirar e se motivar com esse trabalho incrível que eles estão fazendo. E o bom é que o congresso vai ser híbrido. Então, você está participando com a gente, talvez não consegue vir da linda cidade de Natal. Seria lindo receber você lá. Mas se você não puder, você pode participar. Tem uma plataforma digital que a gente criou na pandemia. Que legal. Quando a gente não podia fazer evento presencial, a gente está aprimorando já há anos. Então vai ter, por exemplo, um cara que vai falar só para a turma do online. Chris Wright. Que legal. Maior exegeta bíblico de Antigo Testamento, sucessor do John Stott. É o filho que o John Stott adotou, assim, espiritualmente falando, né? Ele vai estar conosco falando sobre a unidade da igreja em Romanos, cara. Então, imperdível. Você que está nos ouvindo aqui, assistindo, é o nosso convidado de 26 a 28 de outubro em Natal, presencialmente, também online. Congresso muito acessível, valor de inscrição. Nesse momento o lote está R$140, um congresso nesse nível, muito acessível. Uau, meu Deus. Se você levar um grupo da sua igreja, ganha um desconto de 50%. E a gente montou uma estrutura de hospedagem solidária, então o pastor que está vindo ali do sertão, por exemplo, tem um monte de igrejas que vão receber a turma montando hospedagem. Então você é o nosso convidado. Eu tenho certeza que Deus fará algo incrível no nosso meio. E será lindo ter você conosco lá em Natal. Muito bom. Leandro Silva, muito, muito, muito obrigado por essa conversa, né? Os microfones aqui do podcast, do Tronocast, estão sempre disponíveis para vocês da Missão Aleph e para vocês daí que estão fazendo esse trabalho incrível, né? Transformando vidas, transformando a liderança. E a gente sabe que transformando a liderança, a gente transforma as pessoas que estão sendo lideradas. Certo? Obrigado, meus amigos do Tronocast. Que bênção podemos estar aqui conversando. Que Deus continue conduzindo vocês para inspirar, para encorajar tanta gente através dessa ferramenta tão preciosa que é esse podcast. Um abração e espero que a gente se veja muito em breve aí, quem sabe em Natal. Quem sabe em Natal. Oremos. O convite foi feito, né, Drogo? Está aqui, já está sendo... Já está sendo sobrenatural. Vamos ver lá. Oremos. Valeu, Leandro. Muito obrigado. Valeu. Isso aí, gente. Valeu. Abraço.